Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do GCRA, o Fiagro da Galápagos, esse Fiagro que, quem lembra o último vídeo que eu fiz, né? Comentando sobre ele, falei, né, que se ele conseguisse captar bastante ia ser muito bom para o fundo, e de fato ele captou, foi super bem na emissão, conseguiu um valor bem vultoso e com isso melhorou em muita coisa, principalmente a questão de diversificação, né? Ele era bem concentrado em alguns pontos, assim como todo Fiagro pequeno, mas melhorou bem e tô gostando do que eu tô vendo. Tô bem feliz com esse fundo. O pessoal da Galápagos vem fazendo um baita trabalho. Lá aquele trabalho de formiguinha, lá de pique devagarinho, não é uma gestora que tá com aquele hype todo e tal, mas é uma gestora que tá fazendo um trabalho bem competente aí nesses fundos dela, né? Então a gente vê o GCRI, tanto o GCRI quanto o GCRA. O GCRI, pô, é um dos melhores relatórios de fundo de papel, né? Aquela parte final onde essa parte, aqui nesse relatório não vai ter, mas onde eles colocam as operações do caso do GCRI, assim, o relatório tem quase 50 páginas, onde ele gasta praticamente uma página por operação. Eles até poderiam fazer isso aqui nesse fundo também, hein? Quem sabe? Sei que o pessoal lá me assiste, quem sabe? Ia ficar muito bom, até porque Fiagro, o nível de, digamos, não seria transparência, mas mais de informação, não é muito bom, né? Tá bem aquém dos fundos de CRI. Então, se alguém tem que dar o start na parada, dar a largada, e aí os outros fundos vão se sentir, entre aspas, ameaçados, e aí vai todo mundo começar a melhorar os relatórios e tal. Enfim, é coisas que vão acontecer com o tempo. Daqui a pouco, seja aqui, seja uma outra gestora, aparece uma gestora de fundo de CRA fazendo algo diferente e tal, não sei o que, e aí levanta a régua do mercado, né? Enfim, rendimento desse mês foi 1,25, dá um yield de 15%, um yield muito bom. Esse fundo já está chegando no valor de 200 milhões, né? Já bateu 156. Próxima emissão, certamente, ele já passa aí dos 200 milhões de patrimônio. O patrimonial dele rodando em 98, cota mercado 102, então um leve ágio aí, são 4 mil cotistas. Esse fundo que foi o primeiro Fiagro aí do Brasil, né? Legal de comentar. Já começando nas distribuições, já comentando o yield. Nesse mês eles compraram 5 novas operações para carteira com os recursos da terceira emissão. A primeira, 15 milhões nesse CRI Mitre, CDI mais 5,5, uma taxa muito boa, diga-se de passagem. Ele comenta um pouco da operação e tudo. A empresa, né, tem a empresa Mitre Realty, que é uma empresa aí de incorporação e tal, e aí os caras fizeram a Mitre Agro, e aí estão aí no desenvolvimento de agricultura irrigada lá, aqui em Goiânia, aqui perto de Goiânia, em Britânia, né, em Goiás. Um ponto legal de comentar, que eu vou focar nessa parte, é as garantias. Ele coloca ali a relação fiduciária de terras, a relação fiduciária de equipamentos e fiança dos acionistas. É um ponto que a gente tem que entrar muito em Fiagro, que são as garantias. Tem muita garantia em Fiagro que você olha e você fala, isso aqui não sente muita firmeza. Mas tem, eu pelo menos, né, eu tenho 2 Fiagros em carteira, mas se eu for ter um terceiro Fiagro em carteira, a primeira coisa que eu vou olhar é as garantias. A garantia é algo real, é terra que tem emissões de grande maioria, é equipamentos, é fiança dos acionistas e tal. Se for, fica um pouco mais tranquilo. Agora, tem muito Fiagro aí que tem umas garantias que eu olho assim e falo, sei não. Enfim, teve esse outro também, esse CRA da Atlas aqui, CDI mais 4,5, prazo de menos de um ano. Interessantíssima a operação, é menos de um ano. Os caras, bem aqueles CRAs me parece, né? Aqueles CRAs de financiamento de safra, né? Bem curtinho o prazo, vai pagar super rápido. Garante a ação fiduciária do estoque, razão de 120% do saldo devedor, com monitoramento diário, legal. Rescisão fiduciária de recebíveis, aval do acionista, tem subordinação e de toda forma aí faz a garantia real, né? O estoque vai para 240% do valor, então a gente fica um pouco mais tranquilo. Esse Café Ruiz aí, PCA mais 8, 3 milhões, empresa de cultivo de café. E as garantias, a ação fiduciária de terras com razão de 125% do saldo devedor, ação fiduciária de recebíveis cobrindo 120% da parcela de juros e principal, penhor da safra é aval dos acionistas. Então legal a gente ver aí terras, essa parte eu foco muito, tem que
tem que ter algo pro fundo ir lá e falar, me dá. Deu cagada, me dá isso aqui e é meu, eu vou vender e vou bancar aí meu prejuízo, né? Já esse CRA Schenkel aqui, 2,1 milhões, CDI mais 6, prazo médio também curtinho, bom, isso é bom aproveitar. É legal, galera, falar dessa questão dos prazos, que são prazos curtos, porque nesse momento de CDI alto, Selic alto, é bom você pegar tudo com prazo curtinho, que a operação vai, acaba, você passa a régua nela, pega seu dinheiro de volta e aloca outra coisa, até porque a Selic não vai ficar nesse patamar para sempre. Então, se você pegar uma operação curta, seja de prazo curto, uma duration curta, você tem seu dinheiro de volta muito rapidamente. E com isso, você não vai, tipo, um exemplo, se fosse uma operação de 5 anos, pode ser que daqui a 5 anos a Selic esteja, vou dar um exemplo, um chute aqui, esteja em 4%. Aí você tá lá com a operação CDI mais 5 e você fala, putz, não tá rendendo tão legal. Agora, quando é um prazo curtinho, você pega seu dinheiro de volta rápido e aí, peguei minha grana de volta, peguei meu principal de volta, e agora, o que eu vou alocar? Eu tenho aqui o IPCA, tá legal, então coloca IPCA, vocês entenderam, né? Encerramento do mês aí, eles estão com 17 operações, taxa média de CDI mais 5,89, uma taxa média muito boa, diga-se de passagem, 54% do portfólio, e IPCA mais 9,4 também, uma taxa média muito boa no IPCA, 45% do portfólio. Eles então nesse mês eles viraram, né? Antes eles estavam bem ali perto de 50-50, a gente vai ver a alocação histórica entre IPCA e CDI, e agora eles conseguiram virar e botaram mais esse daí, um movimento bem inteligente. E eles ainda alocaram mais uma grana, a taxa de CDI mais 5 e IPCA mais 9,5. Muito bom, muito bom. E o fundo ainda tem 18% em caixa. Aqui tá as alocações todas dele, bastante coisa CDI, conforme eu falei. Aqui a alocação histórica, né? Olha só como é que o CDI cresceu, saiu de 43% para 54%. Muito bom, muito acertado esse movimento, muito acertado. Um ponto que eu não consegui achar essa informação é se tem proteção para deflação ou não nessa parcela IPCA. Provavelmente não deve ter. Porque geralmente a proteção da deflação é só de operações bem mais arriscadas, mas enfim, seria legal ter essa informação. De toda forma, a gente acompanha, tem muito CDI aí, vai segurar bastante o Rojão. E a taxa média também do IPCA é muito boa, então de toda forma ainda vai conseguir espremer algum suco ali da parcela do IPCA. Fundo gerou 1,35, pagou 1,25, também a gestão sendo bem inteligente, botando 10 centavinhos no bolso para utilizar nos próximos meses. A gente sabe que a deflação aí já ocorreu em julho, vai ocorrer em agosto e talvez ocorra em setembro. Então, se represar resultados nesse momento é bem inteligente de fazer. O histórico de distribuição, a média de 1,33, muito bom, né? E aqui a carteira dele. A gente vê que ela está ficando bem diversificada, né? A maior posição hoje tem 10%, já melhorou bem. E ele tem 25% em caixa, então depois dessa alocação aí pode ser que ele consiga diminuir, não ficar com nada acima de 10%, sim, fica uma posição muito confortável para um fundo de 150 milhões de reais. Claro, quando esse fundo tiver meio bi, a gente já vai falar, opa, a alocação de 10% já não cabe aqui mais, mas enquanto o fundo tiver até seus 500 milhões, pessoal, nem se preocupe, putz, tem esse CRA aqui, com 10%, 8%, 9%, cara, o fundo é pequeno. Agora, quando o fundo passa aí dos seus 500 milhões e vira um fundo médio, pelo menos a minha classificação pessoal é fundo pequeno até 500 milhões, 500 até um bi médio, de um bi para cima fundo grande, e aí, claro, você pode ramificar dentro disso e tal, fundo de até X milhões é bem pequeno e tal, mas a grosso modo eu classifico dessa forma. Enfim, tá indo super bem, não tem nem o que falar. Assim que terminar essa alocação, o fundo vai ficar numa posição bem interessante. Carteira dele, já comentamos aí a taxa média, exposição por setores, bem diversificado. Claro, tem um foco maior em grãos, mas é bem diversificado. Exposição por prazo médio, a gente consegue ver também, legal. A questão do caixa, que ainda está elevado, porque acabou de fazer emissão. Questão da subordinação entre sênior e única. E aqui a carteira, a liquidez, que está indo, tá melhorando devagarinho, né? Tá melhorando devagarinho, o número de cotistas ainda é pequeno, então a liquidez assim, ainda vai ter que ganhar mais tração. De toda forma, vem crescendo relativamente bem, quase que 10% aí ao mês. De maio para junho cresceu muito bem, então tá indo, tem que dar tempo ao tempo. E aqui um pouco da carteira dele, a gente já conhece, já falou bastante.
carteira bem interessante. Vamos acompanhando aí. Como eu falei, né? Galápagos vem fazendo um bom trabalho. Aqui a questão do foco de atuação do fundo, né? Ele fica com uma pegada mais middle risk, né? Enfim, galera, é isso que a gente tem para falar do GCRA. Fundo tá indo bem, tem que só dar tempo para as coisas acontecerem, né? O fundo ele vai aí fazendo suas emissões, vai crescendo, vai diversificando, vai alocando, e com isso ele vai melhorando aí a cada dia. Imagina quando esse fundo tiver 500 milhões aí, já vai estar numa posição muito boa. Então, vamos acompanhar. Tem uma série de fundos, pessoal, GCRA, GCRI, e tantos outros fundos pequenos que estão surgindo agora, que são, na minha visão, uma baita oportunidade de você entrar num produto no início. Quem entra no início bebe água limpa, entrar no produto e ir acompanhando o crescimento dele. Então, assistam lives que o gestor já fez live aqui no canal, tô precisando trazer ele de novo aqui. Tem tempo que eu não faço live, né, pessoal? Eu não tô fazendo muita live, pra mim tá muito corrido ultimamente, mas assistam a live que ele gravou pra vocês conhecerem e tal. Quem sabe vocês bancam a ideia do cara e aí vão crescendo juntos e tal. Eu acho interessante. Mas vamos acompanhando. Fundo que tem tudo aí para dar muito certo, beleza? Então fica aí esse vídeo. Até a próxima. Fui!